fora Temer, e segundamente que eu vou dizer agora, porque Regiane já adiantou boa parte. Fiz um roteirinho aqui porque a chance de eu me perder e, né, falar muito mais do que devo é grande. Mas vamos lá, eu gostei bastante da forma como o debate foi chamado e as perguntas ajudam, né, a organizar a fala. Queria tentar responder, né, a essas perguntas, mas no momento de crise, né, que a esquerda se encontra, e é uma crise brutal, todo mundo sabe, um exercício fundamental que nós todos, né, precisamos ter de humildade com que apontamos e sugerimos, porque não haverá reconstrução dessa esquerda, não haverá unidade sólida dessa esquerda se a gente não conseguir ser humilde para tudo, para reconhecer todas as autocríticas que precisamos fazer, né, em relação ao último período, e também para compreender os caminhos que essa luta deverá arrumar daqui para frente. Então, tudo que eu disser aqui já era óbvio, mas é importante reforçar, é bastante no plano da proposição e da conversa, nenhuma certeza sólida, não que a gente não goste de certeza, ao contrário, mas é porque a gente não tem, né, e o reconhecimento disso é importante. De cara, se a gente pensar, né, pegando já uma das perguntas o que sobrou da reforma sanitária, é uma resposta dura de dar, né, porque pouca coisa, né, assim, o fundamental da reforma sanitária, que era a associação, né, íntima, direta, de uma perspectiva civilizatória, né, que romperia com a sociabilidade capitalista, né, que apontava para o socialismo, né, e o sistema de saúde era, digamos, a ponta de lança setorial para a compreensão desse projeto maior. Isso que é a essência que caracteriza a reforma sanitária, isso infelizmente a gente perdeu, né? O que a gente tem hoje são algumas instituições, né, que se construíram nesse momento, que hoje têm pouca ou nenhuma capacidade, né, de propor e de formular prática política de enfrentamento da situação no setor e fora dele, né? E pior do que isso, o que a gente tem hoje também, sobrou dessa reforma, é um discurso autorreferente, laudatório, né? Que tem servido não como pedagogia para a retomada dessa luta, né? Porque podia servir para isso, mas dramaticamente tem servido para garantir, né, a isenção de um conjunto de atores importantes há 20, 30 anos atrás, na cumplicidade que eles têm hoje no processo de privatização dos SUS por dentro, né? É lamentável que da reforma sanitária tenha sobrado só isso, tenha sobrado coisa pior, né? Melhor, que haja pior. Claro que isso é polêmico, a gente pode, né, daqui a pouco Davi, tomara que eu esteja errado, mas esse é o lamentável, né? Então, me parece que não tem muita dúvida aqui, nós todos, né, que só tem salvação para nós se a gente conseguir retomar a perspectiva de classe na nossa luta, né? E isso necessariamente extrapola o campo da saúde, que é um outro equívoco. E aí é isso, não tem responsabilidades individuais nisso, né? Mas a construção recente do campo da saúde, né, a posição de certa vanguarda que a saúde ocupou, né, na luta contra a ditadura, parece que acabou sugerindo também para esse setor que ele se independe da totalidade, né, de que a luta pelo SUS é a maior luta que há para ser feita, e uma vez inscrito na Constituição, né, estaríamos garantindo o primeiro passo de um novo projeto civilizatório. Novamente, dramaticamente, a gente está vendo o tamanho da armadilha que isso representa, né? Está lá o SUS inscrito na Constituição e sendo, pelos meios legais e democráticos, privatizado por dentro, né? Então, importante ensinamento que a gente retira também desse último período é de que a luta institucional
que é importante, ninguém tem dúvida, ela não pode se autonomizar, né, do trabalho de base, ela não pode se autonomizar da luta da própria classe. Do contrário, ela se torna armadilha, como hoje a gente está vendo muito claramente. O problema é que essa retomada de uma perspectiva de classe não é apenas um ato de vontade, né? A gente precisa ter clareza, e acho que a gente perdeu essa clareza também, porque perdeu a perspectiva de classe, está tudo muito associado, né? A gente precisa ter clareza também de que o inimigo tem estratégia para nós, né? A gente está carente de uma para ele, agora ele tem uma para nós, né? Portanto, não basta um ato de vontade. E para ficar mais difícil, a gente não conseguirá, né, reconstruir a esquerda no Brasil se a gente não se debruçar sobre o que fizemos, sobre as opções que construímos nos últimos 30, 40 anos, né? E aí é o seguinte, né, é importante ser muito explícito, muito claro, muito direto, sabendo de toda a diversidade que nos compõe aqui. Nós somos aqui um ovinho, né, mas representativos do que é a esquerda hoje, fragmentada, de difícil unidade. Mas é bom ter clareza com o seguinte, né? O que redundou nessa derrota fragorosa que a gente vive hoje não pode ser atribuído apenas às máquinas burocratizadas, né, de tal ou qual partido. Vamos lá, do PT, né, que é o agente fundamental, né, digamos assim, nesse último período, do que a gente compreende como traição de classe. Mas não se trata apenas de traição de classe, isso é pouco para explicar, né? Se trata também de uma compreensão que se estende para além das lideranças dessa classe, né, que ocupam o centro das máquinas dessa classe, do que é a democracia e do que é o Estado. É aí que eu brinquei com a Regiane, que ela já roubou um pouco da minha fala, né? O último período da luta de classe no Brasil é caracterizado por uma romantização do que vem a ser a democracia sob o sistema do capital e também de uma romantização do que é o Estado. Esse debate que parece puramente teórico, que se faz exclusivamente nas salas da academia, não é puramente teórico, ele é eivado de prática. Isso está no nosso cotidiano, né? Portanto, a retomada de uma perspectiva de classe passa pela crítica profunda do que a gente acreditou nesses últimos 30, 40 anos, né? De que a conquista de direito era necessariamente cumulativa. Então, chegou a um determinado patamar, dali não desce, só sobe, né? Estamos vendo que não. Compreender também que a democracia, por mais que ela seja uma conquista dos trabalhadores, a gente nunca pode esquecer disso, né? A democracia não foi nos dada de mão beijada, e ela, no interior desse jogo democrático, não existe só uma classe, existe o inimigo. O inimigo também desenvolveu estratégias para conter o poder de transformação, que já é limitado dentro do sistema, desta democracia, evidentemente, né? Do mesmo modo, o Estado precisa ser desromantizado na nossa compreensão. O Estado não está isento desse compromisso, né? O Estado é um instrumento fundamental da luta de classes para a classe dominante, evidentemente. Não basta que a gente mude, né, o sinal desse Estado, que ele não é mutável, né, e compreenda que, chegando lá um partido dos trabalhadores, faremos, a partir dessa chegada, tudo diferente. Não é possível. Está entranhado nas relações sociais, né, a sociabilidade burguesa. Não é uma questão só de canetada, de quem senta na cadeira de presidente. Isso é uma ilusão fundamental que a gente, na qual a gente se perdeu nesse último período, né? E não só nós, né? Mas é porque o debate aqui traz a gente para o processo. Agora, como é que a gente construiu essas ilusões, né? Isso é importante retomar. Talvez valha entender para que a gente tente evitar o cometimento dos mesmos erros, né? A conjuntura de reconstrução da luta dos trabalhadores no Brasil, né, ainda durante a ditadura, anos 70 e tal, é uma conjuntura muito peculiar, né?
muito peculiar para a esquerda, né? Porque, veja, assim, o debate aqui é entre nós, né? Assim, não que a gente não tenha que estar atento na direita, mas da direita a gente já sabe o que esperar. A questão é entre nós, porque o debate é de tática e de estratégia, né? Mas é uma conjuntura peculiar pela seguinte razão. Essa mesma esquerda que se organizava para lutar contra o regime militar era uma esquerda que precisava produzir, né, no calor da hora, e como ainda precisa, um balanço importante das experiências do socialismo real, né? Essas duas coisas combinadas redundaram para nós num conjunto de ilusões que a gente veio produzir. Por quê? Porque se compreendia como lados de uma mesma moeda, digamos, os desvios autoritários do socialismo real e a ditadura militar patrocinada pela direita, né? A compreensão que resulta disso é de que, portanto, a democracia tem valor universal. Isso é polêmico, mas é uma tremenda armadilha, né? Democracia não tem valor universal, ela tem coloração de classe, ela precisa ter coloração de classe, porque, do contrário, a gente entende que o jogo que a gente joga do campo do inimigo é o único jogo possível para ser jogado. E é esse jogo que se joga no campo do inimigo que está nos derrotando hoje, né? Portanto, a necessidade de produzir ao mesmo tempo a crítica interna às experiências do socialismo real e a luta contra a ditadura produziu boa parte dessas ilusões, né? Um Estado compreendido como mal, porque ditador, passa a ser compreendido como bom quando a ditadura termina, né? Ou seja, o conteúdo fundamental, que é o conteúdo de classe desse Estado, é perdido, porque se perde também a compreensão do que é uma classe, a compreensão da luta entre as classes, né? Isso dentro da reforma sanitária, se pegar lá o conjunto de manifestações públicas, de textos acadêmicos, enfim, dos debates que se produziram, a gente pode perceber claramente como, não como algo isolado, né, que se caracterize apenas no setor saúde, mas, digamos assim, como um microcosmo interessante da compreensão da classe nos seus registros mais gerais, né? Isso é muito notório. É como se a luta pela redemocratização do Estado significasse também a luta pela retirada desse Estado, e aí o Estado ainda tem isso, né, compreendido como um lugar físico de poder, né, onde, uma vez acessado, assume-se, né, inteiramente o poder que ele emana, né? Então a compreensão que se dava ali naquele momento e que está dada até hoje, né, é de que esse Estado tornado legítimo, porque não mais ditador, se abria para a disputa entre as classes. E aí quem tivesse o melhor projeto, né, quem conseguisse produzir o melhor discurso, quem conseguisse produzir a melhor contra-hegemonia, outro termo banalizado, né, no último ciclo da nossa luta, podia levar o prêmio final, né, que era a condução dos rumos desse Estado e a condução da sociabilidade que a gente produzia para os trabalhadores ou, né, se perdesse, né, para os empresários e a direita. Um tremendo de um equívoco, né? E essas opções estão todas dadas nos setores, se a gente quiser pensar na saúde, estão dadas também nos instrumentos que nós construímos no último ciclo, que garantiram a liderança, né, ou melhor, garantiram a condução desta luta. Estou dizendo o seguinte: se a gente retomar lá os documentos dos congressos do PT, esta compreensão de democracia, esta compreensão de Estado, está dada. Está dada, né? Portanto, retomo um pouquinho do início do que eu falei, né? Não se trata agora de fazer um debate de fundo moral responsabilizando tal ou qual liderança, né, ou tal ou qual partido, embora isso também esteja na conta, né, como se aí estivesse o nó da questão. O nó da questão é maior do que isso, é bem maior do que isso. Porque se fosse apenas, né, nos livrarmos de meia dúzia de líderes, né, ou de meia dúzia de instrumentos, a coisa estava mais na nossa mão. Não é. A gente tem que lidar com uma compreensão do que é a luta política que nós construímos
que ainda não perdemos. E não perdemos mesmo. Vou dar um exemplo bem rápido, parece banal, mas me parece que não é. Aliás, dois, né? Assim que a eleição de 89 acontece no Sotec, todo mundo lembra, na Cinelândia havia um conjunto importante de barraquinhas de partidos, em geral, os partidos da esquerda, do PT havia também, né? O PT começou a vender um adesivo ali, que muitos de nós compramos para botar na janela de casa, né? Que era assim, Feliz 94. Né? A mensagem está dada, não está? Esqueçamos o trabalho de base que nos conduziu até aqui, né? Esqueçamos a luta política no cotidiano desta classe e façamos o investimento da nossa energia na luta institucional. Feliz 94 diz muito, né? E o outro exemplo é o seguinte, agora recente, 2014, 15, 14, tão logo naquela, né, armadilha que no Congresso se armou entre diversas lutas, né, de se inserir o capital estrangeiro na saúde, as lideranças, as autoatribuídas lideranças, né, do movimento sanitário, hoje lideranças clássicas do movimento sanitário, se reuniram para ir até o Palácio do Planalto, né, conversar com o diante daquela calamidade da aprovação da entrada do capital estrangeiro. E depois fizeram um relato sobre isso aí, né? O relato está em texto, né? Podem lá conferir. O relato é assim: bom, a presidenta Dilma pôde nos receber, conversamos com o Miguel Rosseto, à época, digamos, chefe da Casa Civil, por aí. Conversamos com o Miguel Rosseto, dissemos a ele: olha, é um absurdo o capital estrangeiro na saúde. O governo precisa ouvir mais as entidades que conhecem o sistema de saúde, porque nós estamos distantes. Vocês têm articulado muito o empresariado da saúde, mas têm esquecido o movimento sanitário. Nos ouçam, vocês saberão por que o capital estrangeiro é nefasto para o SUS. O ministro agradeceu a contribuição, disse que a interlocução se ampliaria e que levaria a reivindicação para a presidente. É ridículo, né? Vocês vão desculpar, mas é ridículo acreditar que este tipo de articulação palaciana é quase um convencimento racional. Mas olha só, o governo não entendeu que o capital estrangeiro faz mal à saúde, então temos que dizer a ele, nós que entendemos o sistema de saúde, temos que ir lá dizer ao Miguel Rosseto. E essas pessoas não são idiotas. A gente não está falando de gente idiota, né, de gente sequelada, não está. A gente está falando de gente que ajudou a construir a luta no último ciclo, né, mas que não consegue perceber as armadilhas em que a gente está colocado agora. Não consegue. Bom, por fim, eu queria reforçar, né, o que eu comecei falando, da necessidade de um debate muito terno, muito honesto, também muito duro, sobretudo humilde, que a gente precisa produzir entre nós, né? E nós, no sentido mais abrangente possível, né? Porque evidentemente no momento de crise surgem, como devem surgir, é bom que surjam compreensões de que a luta que se produziu até agora deu errado por N razões diferentes. E uma das razões que se aponta é em função da existência de tais ou quais instrumentos de luta, de partidos, de sindicatos, que deram conta ou não deram conta, de centrais, né, e que, portanto, precisam ser revistos, ou mais ou menos. É um discurso de uma nova vanguarda autoatribuída, não tem dúvida, porque é isso mesmo, faz parte do momento de crise também, a gente compreender onde é que está o ponto central daquela luta. Agora, tanto para, né, digamos assim, os instrumentos tradicionais da classe trabalhadora, que eu também humildemente, né, assim, na minha argumentação, defendo com unhas e dentes, né, quanto, né, a compreensão dos rumos que essa luta poderá e deverá arrumar daqui para frente, a gente precisa fazer com a compreensão de que não fará parte, né,
uma boa tática para a manutenção da nossa unidade é se nós nos digladiarmos internamente, né? Porque o cuidado que a gente tem que ter com toda a dureza da autocrítica que precisa produzir é também de que a gente não pode ser autodestrutivo, de que a gente não pode produzir mais fragmentação do que já produziu, porque é parte desta fragmentação que favorece, aliás, inteiramente, as forças do capital, né, que hoje nos dão uma rasteira e debocham da nossa vida. Então, eu já me estendi e queria agradecer. Obrigada, André. Gente, antes de abrir o diálogo, o debate, queria pedir para quem está filmando